protocolares, né? E aí, em seguida, você inicia. Então, tá bom. Bom dia, Gautier. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, hoje a gente vai ter mais uma troca de experiência. O Gautier vai falar um pouquinho para a gente, né? Já agradecendo, então, a disponibilidade aí. E, bom, e daí o debate fica aberto e, no finalzinho, vou falar um pouquinho como estão as coisas na universidade, os encaminhamentos, né? E um pouco também como estão as coisas no CTC. Então, é isso, pessoal. Então, obrigado aí, Gautier, pela disponibilidade e a palavra está contigo. Ok, bom dia a todos. Como eu vou tentar fazer uma apresentação rápida do Laboratório de Educação Digital, eu vou abrir meu aplicativo, vou passar uma transparência. É isso aqui. Não sei. Vocês estão recebendo? Sim. O aplicativo está compartilhado já? Não? Acho que já. Sim, estamos vendo. Gautier, o som está travando um pouco. Talvez fosse o caso de você reduzir um pouco a qualidade da imagem, né? Lá no cantinho direito tem os 3 pontinhos embaixo, More Actions. Aí você pode colocar lá Manage Video Quality. Você pode colocar uma resolução mais baixa, tipo, não HD, né? Talvez melhore. E os demais, é importante fechar a imagem, né? Fechar o vídeo. Aí a gente tem uma conexão melhor. Ok. Eu estava com o computador aberto para ver, então estou fechando o laptop também. Voltando, então, bom dia. Deixa eu compartilhar a tela. A janela do aplicativo, então. Vocês estão recebendo as minhas lâminas? Alô? Sim, Estamos vendo a tua tela, sim. Ok. Então, como eu coloquei, eu vou falar um pouco rapidamente do Laboratório de Educação Digital, o que a gente tem feito ao longo do tempo e o que estamos fazendo no momento. O laboratório, para quem não conhece, é ligado ao Departamento de Engenharia do Conhecimento e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. O laboratório foi criado em 95, atuou bastante junto à engenharia de produção, e em 2004 ele foi transferido, quando da criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, foi transferido para esse programa. Ele é composto por professores que fazem suas atividades de pesquisa, outros pesquisadores, que temos alunos de mestrado e doutorado, temos 2 técnicos e bolsistas de diferentes projetos ou de estágio. As principais atividades é a produção, gravação e edição de vídeos, o desenvolvimento de cursos EAD, a gente trabalha muito com web e videoconferências. Antes da pandemia, a gente fornecia infraestrutura para defesas de mestrado e doutorado por videoconferência, que diferentes programas faziam nas nossas dependências. Damos apoio também aos cursos da UAB, atualmente ao curso, a licenciatura em filosofia, ao curso de administração na gravação de videoaula. Já tivemos mais alguns cursos, mas estamos diminuindo. E também são realizadas pesquisas. Um fato importante é que o laboratório em si está com as atividades suspensas desde 2016 aí eu coloquei 7, seria 16 de 3 de 2020, ou seja, no mês de março, desculpa, aqui tem um errinho, desde 16 de março a gente está com as atividades suspensas, ou seja, fechado, fazendo tudo remotamente. Bom, gravação de videoaulas. A gente tem estúdios, atualmente temos um estúdio funcionando, mas capacidade de ter mais alguns, onde a gente grava videoaulas e
coloca parte também do material dos professores. Por exemplo, esse aqui é um curso de especialização em gestão da saúde que funcionou até o ano passado. As videoaulas serão gravadas lá no LED. Também a gente grava videoaula para diferentes professores. Aqui um professor nosso do EGC, o professor Walter. Essas duas videoaulas são interessantes, que a gente trabalha, nessa aqui são um pouco diferentes, trabalhamos com chroma key, e nessa última, por exemplo, a posição do professor faz com que ele fique olhando para a própria apresentação, que é bastante conveniente para o aluno. Também fazemos vídeos institucionais, como o que a gente fez para o Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, por ocasião dos seus 30 anos, com gravações externas, estúdio com locutora e apresentadora, diferentes gráficos no vídeo e captações internas para um vídeo, então, institucional. Nós registramos eventos também, fazendo a transmissão do evento, a transmissão pela internet, gravação e edição dos vídeos. Esse aqui é um evento do Xingai, que foi em 2015, onde a gente esteve lá. Esse aqui foi gravado e depois a síntese do evento é passada para a organização. O SIC, ano passado, que um congresso nosso foi realizado em Porto Alegre, onde a gente transmitiu ao vivo, conseguiu transmitir pela internet as palestras e as apresentações, fez entrevistas que depois resultaram num vídeo sobre o evento. Também fizemos vídeos de divulgação, como Diálogos Inovas, no qual a gente aproveitava a vinda de especialistas para fazer pequenos vídeos de 4, 5 minutos para divulgação, ou às vezes com algum professor específico falando um tema. Outras realizações, para quem conhece, esse ano fizemos um workshop virtual de educação digital na pós-graduação, ou seja, toda a parte de infraestrutura foi fornecida, o apoio logístico pelo LED. Para quem não sabe, um dado importante, todos os anos a gente faz como colaboração o sorteio de vagas para o colégio, aplicação, e é um dos tops de visualizações no YouTube, porque ele é transmitido ao vivo pelo YouTube para todos os pais. Tivemos já nesse vídeo, por exemplo, 2.200 visualizações. Fizemos algumas campanhas de divulgação, tipo Novembro Azul, um ano retrasado. Semana passada, a gente deu apoio para a formatura da Guarda Municipal de Florianópolis, por videoconferência, por webconference. Desculpa. Bom, mas eu queria falar um pouquinho sobre o processo de apoio às bancas de defesas por conferência web. Como vocês sabem, em 25 de março, a Pró-Reitoria, em função da Covid, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, autorizou a realização de bancas por sistema de videoconferência ou webconference, liberando os programas para implementar da forma que acharem mais interessante. Isso aí foi em 25 de março. Em 31 de março, nós estávamos fazendo a primeira defesa. Tá? Como é que nós trabalhamos? Para as defesas, a gente acabou criando 2 salas virtuais permanentes, de forma que dar um referencial onde é que vai ser a defesa. Como tem as salas físicas, criamos 2 salas permanentes. As salas têm nome de praias, então a Campeche e Canasvieiras. E na hora de passar os endereços fica muito mais fácil, porque nós informamos qual vai ser sua banca na Campeche ou na Canasvieiras. Bom, antes de... Então, o que foi feito? As reservas também de salas e de realização de defesas é gerenciada pelo LED, e as salas são operadas por nossos técnicos.
Para isso, a gente desenvolveu um procedimento que basicamente diz o seguinte: o candidato e o seu orientador devem agendar junto ao LED antes de agendar contra a secretaria. Pedimos, em média, 7 dias de antecedência. A gente faz treinamento ou verificação de equipamentos do aluno e da banca antes da defesa, uns dias antes. A sala é aberta 30 minutos antes para um operador do LED. E no horário marcado, inicia a gravação e transmissão pelo YouTube da defesa. E a sala também é fechada pelo operador terminado. Como é que funciona em termos práticos? Nós temos um sistema de tickets, parecido ao CETIC, que usam o mesmo sistema, já era usado antes da pandemia e continuou. Então, o candidato abre um novo ticket, onde coloca seu nome, coloca também informações sobre o centro, curso, hora e data da defesa, depois também orientador, participantes da banca, com e-mail e telefone, por se precisar. Assina um termo de compromisso, basicamente dando direito de uso para a UFSC, da imagem e da defesa, e avisando que a gente não se responsabiliza por problemas de internet dos candidatos ou da banca. E também solicitamos, se vai desejar, que fique permanentemente disponível no YouTube. Logo depois disso, eu recebo imediatamente um e-mail do sistema, um dos técnicos também recebe, se procede ao agendamento e é enviado um e-mail dizendo onde é que vai ser a reunião, a defesa e os dias dos testes. Em menos de 24 horas, o candidato recebe essas informações. Essa aqui, mais ou menos, para ter uma ideia, nós temos a semana, tivemos ontem uma, e temos mais 2 defesas agendadas para sexta-feira. E os dados dos testes. Isso está disponível para mim, como supervisor, para a equipe técnica, etc. Eu fico só olhando de longe, tentando não atrapalhar muito. Na hora da defesa, isso aqui é a visão, é o sistema de videoconferência da RNP, que vocês conhecem, instalada a banca. Na hora que tem que fazer a discussão da banca, a defesa também é transmitida pelo YouTube, então fica também os alunos mandando suas opiniões ou registrando sua presença, e encerrada a banca pública, a parte pública, a sala, a discussão da banca é realizada em uma sala de apoio da própria webconferência, que fica separada do principal e é criada pelo técnico na hora. Terminada a discussão, se for aprovado, o pessoal já assina tudo pelo Assina UFSC, os próprios, passando os endereços pelo próprio chat, e se volta à sala principal para a leitura da ata e assinaturas dos candidatos, e do candidato também no Assina UFSC. Terminada, então, a defesa, ficamos com todos os documentos assinados e prontos para envio à secretaria. Para quem não conhece, a sala de apoio é uma das funcionalidades, onde basta criar a sala e selecionar quais são os participantes que passarão para essa sala. Bom, resultados. Até ontem, a gente realizou 23 defesas, temos 11 defesas agendadas até final de julho, mais ou menos, e uma playlist no YouTube onde estão disponíveis as defesas que foram autorizadas pela banca. Quase todo mundo está autorizando para divulgação. Bom, isso aí sobre esse sistema de defesas virtuais que a gente organizou durante a pandemia. E organizamos também, dentro da nossa página, um grupo de ferramentas de educação digital.
Aí tem o endereço, mas depois eu posso também passar, se interessar. Dentro dessa página de ferramenta, vocês têm acesso a uma playlist, onde nós temos 6 vídeos. Eu não estou te ouvindo, não sei se... Acho que alguém abriu o microfone, Edson. Ah. Eu também não estou ouvindo nada. Eu vou mandar uma mensagem para o telefone do Gautier. Alô? Está ouvindo agora? Agora sim. Agora eu acho que sem querer apertei uma tecla. Eu mesmo fiz. Tá. Então, se tu pudesse voltar uma ou duas transparências atrás, eu acho que seria melhor. Bom, a parte das ferramentas para Isso. Tá, ok. O compartilhamento, vou passar para a tela inteira. Então, como resultado da pandemia, a gente organizou uma série de ferramentas que podem facilitar a vida dos professores, e a gente tentou colocar alguns tutoriais. Foi montado um tutorial inicialmente para a conferência web da RNP, que são 6 pequenos vídeos, onde é explicado basicamente todas as funções e como fazer todas as tarefas dentro da videoconferência. Também tem um pequeno tutorial de como criar uma conta para a conferência web da RNP. Temos também vídeos sobre as tarefas no Moodle. Eu não vou, acho que vocês estão vendo quais são, como configurar ambiente, organizar os materiais, fazer rótulos, subir arquivos, livros, páginas, como funcionam todas essas atividades. Esses vídeos não foram desenvolvidos pelo LED, porque realmente nessa época de pandemia fica muito difícil a edição de vídeo, sobretudo pela falta. Nossos bolsistas estão trabalhando, mas os que estão trabalhando em casa não têm equipamentos de boa potência como para processar vídeos. Mas a gente fez uma seleção de alguns vídeos bons de 2 ou 3 universidades públicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também peguei alguns vídeos do Instituto Federal de Goiás e do Instituto Federal do Espírito Santo, que eles tinham já desenvolvido há algum tempo. Também tem, na realidade, acho que não contei, são uns 18 a 20 vídeos sobre as ferramentas do mundo. A vantagem desses vídeos é que você não precisa ver um curso inteiro. Não sabe como fazer um glossário, vai lá no vídeo do glossário, que em 5 minutos, 10 no máximo, é explicado como acontece. Outro material disponível é sobre o H5P, que é um módulo do Moodle disponível na UFSC, que permite usar HTML5 e permite fazer uma interface bem mais moderna para diferentes atividades, como múltipla escolha, arrastar palavras, verdadeiro ou falso, colocar legendas e perguntas dentro de um vídeo. Então, e de uso muito fácil. Está lá um tutorial para quem quiser trabalhar. Temos presente também um PDF grande que foi desenvolvido mais para educação à distância em tempos de Covid,
que a UAB nos pediu para ver como podiam ser feitas avaliações. Então, é uma avaliação online, onde você tem a tarefa, como é que funciona, para que serve, como é que é trabalhada, e apresenta também textos e vídeos explicativos de como funciona, outros vídeos além dos que nós temos. Também tem um pequeno livro sobre ferramentas gratuitas de educação à distância, onde um dos bolsistas nossos, pesquisador, inclusive professor da UFSC, desenvolveu ferramentas gratuitas de apoio à educação, onde ele mostrava inicialmente acho que todos vocês já conhecem o CTC, mas tem outros departamentos que têm mais dificuldade, equipamentos e soluções para videoconferências, soluções para realização de videoaula, e também, na mesma lógica do outro, apresenta algumas definições em textos e vídeos de como realizar essas tarefas. Então, para videoaula, gravação de podcast, algumas ferramentas da UFSC disponíveis, que nós temos dentro da UFSC, que poderiam ser utilizadas, e um pouco Parei de ouvir. Ô, Gautier, a gente não está ouvindo. Alô, aí foi. Tá. Eu acho que Opa. não sei por que meu vídeo, meu microfone se fecha. Volto à apresentação inteira. Bom, Acho que era 35, tu estava falando quando apagou. A 35, o Big Blue Button, o PHP 5. Vou aumentar um pouquinho. Bom, foi criado, nós entramos nesse processo que a Pró-Reitoria de Extensão fez para a criação e apoio a núcleos de produção de conteúdos digitais. Nós criamos um núcleo, então, de produção de conteúdos digitais do LED, EGC, que vai, a partir da semana que vem, está promovendo diferentes cursos para professores, alunos e toda a comunidade interna e externa da UFSC. Os cursos que vão ser propostos ações básicas no Moodle e ferramentas no Moodle. Nas primeiras 2 semanas, ações básicas, que é bastante básico para quem nunca trabalhou com o Moodle, e a produção de conteúdo digital, que vai ser a professora Fadel, de nossa pós-graduação, e também professora do design, que vai trabalhar do PowerPoint ao MP4 como montar uma videoaula. Também, daqui a 2 semanas, começa um curso de produção de conteúdo para iniciante, conteúdo digital em videoaulas para iniciantes. Teremos também um curso de educação financeira, Tesouro Direto, para professores, alunos, vai ser promovido pelo Jurandir Cel, que vocês devem conhecer da editora da NSC, um curso de educação ambiental e um curso de formação e capacitação docentes em metodologias ativas e tecnologia digital para matemática básica. Isso vai para o final do ano. Então, em grandes palavras, isso que eu queria apresentar sobre o LED. Estamos à disposição para perguntas. E nós estamos também iniciando um projeto de transformação do LED num centro
de educação digital, num centro de síntese, num modelo de centros de síntese das universidades americanas ou do governo dos Estados Unidos. Então, fico disponível para perguntas ou esclarecimentos. Gautier, a tua fala, ela travou em alguns momentos, em outros ficou assim truncado, e eu não entendi qual é a causa. A conexão que eu estou usando é uma conexão cabeada da UFSC, eu estou fazendo acompanhamento pelo speed test do POP da RNP, e está com 100 megabits por segundo, tanto em download quanto upload. Não sei se vocês ouvem bem. Gautier, me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Também. Estou testando aqui minha Então, velocidade. Talvez alguma das transmissões está com alguma dificuldade, mas no YouTube, pelo que eu acompanhei, só caiu um determinado momento, mas depois voltou. Então, o teu som no YouTube ele foi sintonizado, foi sincronizado. Então, deu certo. Bom, eu estou usando o Net Virtua. A velocidade de subida não é muito grande, talvez. É muita imagem, não? Bom, não sei o que você gostaria de fazer no momento. Talvez eu poderia responder através de perguntas. Eu teria algumas pessoas. Eu gostaria de ter uma pergunta. A gente se inscreve em algum lugar aí? Para os cursos, professor? Não, para fazer perguntas para ti aqui. Eu não sei quem pode ir fazendo. Se começar a ter conflito, a gente faz a mediação, mas quem quiser falar, vai falando em seguida. Pode ser assim. Tá bom. Então, obrigado aí. Muito obrigado também, o Gautier. Tens aí uma longuíssima tradição já nessas coisas, o que é ótimo para nós aí, especialmente nesse momento, né? Primeiro eu tenho uma pergunta de dúvida mesmo, e depois umas perguntas mais de reflexões que tem a ver até com algumas coisas que eu coloquei bem recentemente na lista de discussão do CTC. Bom, achei super legal, desculpa a minha ignorância, eu não conhecia toda a infra que vocês estavam já preparado e protocolo, digamos assim, relacionados às defesas, né? Cada pós-graduação meio que estava se virando por si só e etc., e está tudo aí devidamente azeitado lá no LED por vocês, super bacana. Então, a minha pergunta é se isso poderia também valer para defesas de TCC, já que as defesas de TCCs também estão autorizadas para serem virtuais, oficialmente autorizadas. Professor, a princípio, sim. Nossa dificuldade é que eu trabalho com bolsistas que estão em casa para fazer isso. Seria mais uma questão de capacidade. Mas a gente poderia conversar individualmente ou talvez fazer um grupo se as coordenações do curso quisessem organizar os TCCs, como é que isso pode ser feito, e passar a nossa experiência para o grupo. Tá. Nós não estamos gravando mais na RNP, porque parou a gravação, estamos gravando através do YouTube, tá? Mas para TCC, não sei, se forem muitos, não vamos ter perna para tanto, nós estamos priorizando as defesas de mestrado e doutorado. Então, você veja que para o mês que vem, eu agora tenho 11 defesas. Ok, não, é compreensível. E só uma curiosidade, quando vocês armazenam o vídeo, isso fica armazenado no próprio servidor do LED, lá na CETIC, no repositório da BU? Como é que fica essa Atualmente, os vídeos estão no YouTube, porque quando você transmite pelo YouTube, o YouTube faz uma gravação do vídeo e fica disponível no canal que transmitiu. E aí vai ver. Ele não é listado, normalmente o nosso fica como não listado, mas se tiver autorização, a gente lista ele na playlist e você consegue localizar. Certo. Até relacionado a isso, foi uma dúvida que me ocorreu e até coloquei isso na lista de discussões. Eu não sou especialista no assunto e como tu estudas, pesquisas já isso há muitos anos, talvez
tenhas conhecimento sobre isso, né? Me preocupa um pouco essa questão da legalidade da coisa, né? Nós somos uma autarquia e me pergunto assim, uma dúvida honesta, digamos, né? Se o fato de sermos uma autarquia federal, se a gente pode legalmente entulhar, por exemplo, todos esses conteúdos aí no YouTube da vida, onde todos têm acesso, se não tem questões aí de diretrizes federais que são determinadas para conteúdos produzidos dentro da própria universidade, ou se isso tem que ficar dentro da própria universidade, enfim, essas questões mais legais e associadas à governança, ou na prática não tem nada disso e pode ser qualquer coisa? Eu diria assim, tem algumas questões legais, então por isso que a gente já, na hora de solicitação da banca, a gente pede para o candidato dizer que concorda e que passa a licença para ser pública, para reutilização desse vídeo. Sobre o vídeo ficar ou não na UFSC, isso vai depender da capacidade da UFSC. Eu sei que no caso da RNP eles pararam porque não tinha capacidade de gravar assim inúmeras conferências que estavam acontecendo, capacidade física. Nós temos um servidor de vídeos no LED que a gente usa para esses vídeos nossos, mas a gente tem usado o YouTube. Evidente, o YouTube é uma ferramenta proprietária e a gente não sabe o que está sendo feito com esses vídeos. Exato. Inclusive, para alguém que quiser olhar, eu recomendo assim, se você colocar legenda, pedir um vídeo com legenda, você vai encontrar o vídeo que você acabou de transmitir, ele leva 1 hora, 2, com as legendas. E você pode baixar o texto, ou seja, eles fazem quase a decupagem de todo o vídeo, você tem tudo o que foi falado no vídeo. Mas, a princípio, as defesas por si são públicas. Então, seria mais uma questão de ver em que servidores colocar. Talvez nós estamos agora com esse projeto de transformar o LED num centro de referência, um centro de síntese em educação digital, comprando alguns servidores a mais, e certamente nós sempre gostamos um pouco de manter isso na nossa base. O problema também é que você perde a interoperabilidade que o YouTube te dá, não? Sim. Lamentavelmente. Ok. Eu teria só mais uma pergunta, que também tem a ver com um questionamento que eu fiz na lista. É assim, por exemplo, tu mesmo mostraste, aliás, eu por acaso até casualmente já conhecia aquele material que vocês prepararam das várias listas ali de ferramentas disponíveis, né? Uhum. Mas, assim, eu até casualmente, como sou uma pessoa que tem um certo background de informática, assim, tenho apenas uma média dificuldade, uma média facilidade para mexer com tudo aquilo, né? Mas fico imaginando que muitos professores aqui do CTC têm muitas dificuldades, ou terão, né, para mexer com todas essas ferramentas, já que não é apenas uma ferramenta que vai conseguir fazer com que tu transfira os slides, né, em MP4, use o Moodle para aula, outra tu consegue editar o vídeo, enfim, na verdade tu tem que ter uma composição de ferramentas, que algumas estão disponíveis para certos sistemas operacionais, para outros não. Então me ocorre, né, de se não valeria a pena o LED, junto com a direção do CTC, pensar quase que numa receita de bolo, dizer assim, pessoal, olha, vamos usar essa ferramenta para isso, vai ter um curso para isso, intensivo, básico e não sei o que lá, e para tal e tal sistema operacional. Porque senão a gente fica perdido ali, para cada coisa tem umas 15 ferramentas disponíveis, né? A gente não tem tempo e nem expertise para analisar a fundo cada uma das ferramentas, né? Então, eu não sei enfim, o que tu achas disso, pela tua experiência? Na realidade, eu acredito que não é função do professor saber editar vídeo, gravar videoaula, etc. Talvez, pela facilidade, aprender um pouco do Moodle. Então, internamente, inclusive, nós também estamos com um projeto de passar várias disciplinas para o formato digital, ter material em formato digital. A minha visão é que o professor
entra com o conteúdo e com uma visão de como poderia ser a aula. Inclusive, a gente faria uma formatação didática de design educacional, que os professores às vezes não conhecem, e utilizaria uma equipe para fazer isso. Fica bem mais... Porque não é tarefa do professor. Eu estava olhando os americanos falando isso, o professor dizendo que não fui contratado para editar vídeo. Então, realmente não é tarefa do professor. Teríamos que voltar a pensar na época que tinha aqueles mimeógrafos, copia-tinta, teria que ter um lugar que faz a edição dos vídeos. Claro que uma capital de trabalho grande, e não teria... Bom, para quem está querendo desenvolver rapidamente algumas questões, eu estou propondo esses cursos. E nesses cursos também vamos criar uma espécie de, o que eu chamo, clínica de educação digital, onde o professor manda um pedido para... Eu quero falar sobre edição de vídeos. E a gente marca um horário para o professor falar com um técnico que prestaria a informação específica, por videoconferência, etc. Isso aí nós já estamos implementando, que inclusive é um dos requisitos da criação desse núcleo. Mas, como eu digo, é difícil realmente o professor dominar, nem eu domino. Se você me pedir, eu vou ficar, porque a minha área é professor, eu estou mais na gestão do LED. Porque, bom, essa tua ideia aí de centralizar e com toda uma perspectiva profissional em cima, claro, isso seria o sonho de consumo, né? Agora, como vamos ter que, muito possivelmente, entre aspas, em breve, cada um ter que já começar a dar suas aulas remotas, né? Acho que não vamos ter esse tempo e nem vocês teriam capacidade, né, provavelmente, para fazer tudo de uma vez só, né? Então, é por isso que eu fiquei pensando em talvez o LED, enfim, mas é uma reflexão de quem não é da área, né? Porque, por isso que eu pedi a tua opinião. Se não valeria a pena a gente criar umas receitas. Em 2 dias eu tinha uma aula colocada no Moodle, aí foi proibido. Nesse tempo aí comecei a estudar também edição de vídeo e tenho feito uma série de vídeos com o meu celular. O que eu comprei foi um microfone, que eu acho que melhora muito o funcionário que digitava. Aí tinha um professor que disse, não fui contratado para digitar a prova. Então, eu acho que é uma questão de adaptação ao novo ambiente. Eu acho que com pouca boa vontade, qualquer professor universitário consegue se adaptar a isso, né? Talvez com caríssimas exceções, como alguns ainda não aprenderam a usar um PowerPoint ou digitar, mas enfim. Mas eu acho que não é nada não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil de fazer, né? Claro que não, com qualidade. Tem vários prós e contras, e sistemas operacionais diferentes, né? É que o LED, pela sua longa experiência, poderia sugerir aí uma receita de bolo para que a gente encurtasse e facilitasse o nosso trabalho. Basicamente, professor, naquela ação de equipes que façam isso. Uhum. Não sei, mais alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta, Edson Adroaldo, aqui da Eleva. Alô, Adroaldo, fica à vontade. Bom, primeiramente, parabenizar o professor Gautier, né, a apresentação dele bem bacana, eu não conhecia metade dessas coisas aí, né, conheci algumas coisas ali que eram possíveis, né, e a gente percebe que o universo, ele é bastante diverso aí em cima disso aí, até como colocou o Jurandir ali, com um pouco de boa vontade, todo mundo se adapta, né. Mas a minha pergunta vai no sentido de saber, são 2 questões que me colocam aí, que a gente vai começar a gravar vídeo, vai começar a expor isso aí, eu tenho a dificuldade de entender e ver se o LED tem essa experiência, né, com relação aos direitos autorais e responsabilidades que a gente tem na divulgação desses vídeos aí. Como é que fica esse negócio? Existe alguma experiência, né, por parte do Gautier ou de alguma outra pessoa com relação a isso?
eu diria o seguinte, eu tenho experiência, inclusive, sabe que eu fui secretário de Educação à Distância e coordenei a UAB logo depois daqueles problemas que aconteceram. E, por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, o vídeo passa a ser propriedade do governo do Brasil, é público, tá? Então, e usar as mesmas licenças open ou umas licenças bem estabelecidas, certo? É mais ou menos isso que eu penso. O vídeo, talvez, como a imagem do professor, poderia ter uma solução de reutilização de vídeo quando foi feito pelo professor, talvez precisasse de autorização do professor, mas isso é possível padronizar, talvez, dizer, olha, os vídeos podem ser desse jeito, e ter uns padrões. Existem padrões, mas a gente vê como combinar esses padrões. Mas e como é que fica a responsabilidade? Como é que o direito autoral, por exemplo, existe? Vamos imaginar que usa um Zoom, usa um Google Meet, qualquer outro, mesmo YouTube. Como é que fica o direito autoral do professor nesses vídeos e nas propostas que ele vai fazer em termos de cursos, hein? Tá, vamos lá. Se você subir um vídeo para o YouTube, tem que prestar atenção, porque você está dando direito para o YouTube publicar esse vídeo, tá? E torná-lo público. Então, mas se usar o Zoom, um servidor da universidade, o vídeo passa a ser como um livro, entendeu? Um livro digital, você tem a propriedade do vídeo. Agora, na UFSC não está regulamentado isso claramente. Tá? Mas existe, em termos da Universidade Aberta do Brasil, a partir de 2016, começou a exigir que todos os vídeos têm 3 opções de licenças. Se pode utilizar, se pode... Inclusive porque pode ser utilizado em parte, para fins comerciais, para fins não comerciais, então isso aí tem que determinar, realmente. Tá, isso é pelo que eu estou entendendo, então, a princípio não existe uma regulamentação dentro da UFSC em lugar nenhum, que, a não ser que você bote no YouTube, justamente fica livre e aberto, então, finalmente. Eu acho que os vídeos dentro do Moodle não tem o conhecimento de regulamentação. Tá? E as responsabilidades, vai que a gente está produzindo um vídeo de má qualidade, sei lá o quê, questionamentos em cima desse tipo de coisa, de qualidade, isso tem alguma coisa também, não? Não. Não, que eu saiba, não. Tá. Obrigado, professor Gotino. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Depois eu queria fazer, mas fiquem à vontade. Bom dia, Gautier. Ricardo Duini, tu falou dos cursos, não falou das inscrições. Poderias falar como é que as pessoas passam? Lá na página do LED, tem o endereço... na página do LED tem o LED Pro, que é o programa. As inscrições estão abrindo para os primeiros cursos agora. Eu vou abrir entre hoje e amanhã. Só que eu tive que parar, porque foi uma correria esse edital. Estamos fazendo material, eu tinha que preparar essa apresentação e hoje vou cuidar da abertura das inscrições para os cursos. Os cursos vários, o introdutório para o Moodle é bem introdutório, tá? Ações iniciais, como configurar a disciplina, etc., bem simples. E ele vai ser oferecido 4 vezes, está previsto. Mais ou menos, são 2 horas síncronas por semana cada curso, e esse dura 2 semanas. E tem o Ferramentas Moodle vai começar em 15 dias. Também vou abrir as inscrições logo, umas turmas de 40. Mas nada tira que, se havendo necessidade e, de repente, organizado com a direção do CTC ou com os professores, a gente oferecer mais alguma turma. Que a gente tem um compromisso mínimo com a pró-reitoria para fazer. Certo. Mais alguém? Bom, deixa eu ver.
Eu teria aqui quem? O AR? Ah, não. Bom, eu teria aqui, Gautier, uma pergunta. Oi, Adroaldo, diga. Não, você perguntou quem era o AR, Adroaldo. Ah, não, tá. Não, eu achei que tu tinha alguma pergunta para fazer. Estava aparecendo aqui na minha tela. Tá, Bom, a primeira coisa, além de agradecer o Gautier, é perguntar o seguinte para o Gautier. Gautier, a gente está falando de várias ferramentas, só que a gente tem um problema imediato, né? Que é como retomar no não presencial as disciplinas, né? Então, talvez não seja com todo esse arsenal de ferramentas que a gente vai fazer isso, né? Não tem tempo para treinar, tal. Então, o que a gente precisa é como apresentar um conteúdo que era presencial, de uma forma não presencial, minimamente razoável, para que a gente possa atender os alunos nessa situação, né? Antes do Gautier responder, eu vou oferecer uma cerveja artesanal produzida pelo pessoal da automação, para quem souber quantas disciplinas diferentes são oferecidas na graduação em 2020.1. Pode errar com 50 disciplinas, tá? Mas é isso, Gautier, 50 disciplinas para baixo ou para cima, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que a gente tem que resolver nesse curto espaço de tempo. Então, ou seja, o que seria o mínimo para que a gente possa apresentar disciplinas de cunho teórico, né? Claro, a experimental não está previsto, para a gente poder contornar o problema, né? O Tite falou 3.000 está muito alto, é menos, tá? Só no CTC, tá? Isso inclui a pós-graduação também ou não? Só a graduação ou pós-graduação? Só na graduação. São disciplinas diferentes, não são turmas diferentes, tá? Disciplinas. Bom, tentando responder essa pergunta, talvez a gente poderia seguir assim, tentar uma receita de bolo. O primeiro curso, esse que é da professora do design, eu já vi o material, é bem nessa linha. Como fazer uma aula online interessante. Uma das coisas que ela coloca, e que muitos colocam, é o seguinte: aula online não é uma palestra de 2 horas, certo? Porque palestra de 4 horas eu fazia 98, quando eu dava aula por videoconferência. E hoje em dia, com a velocidade das questões, ninguém aguenta mais do que 10, 15 minutos num vídeo. E mais se não apresentar questões interessantes. Então, mais ou menos o que a gente poderia pensar assim, 10 minutos de vídeo para uma aula de 1 hora. E o resto é justamente realizar tarefas dirigidas, ou resolução de problema, ou leitura, e aí tem todas essas possibilidades de trabalhar com a turma. Mesmo ficando síncrono, não significa que o professor botar 10 minutos, mas você pode, que em tal horário os alunos vão se reunir, resolver os problemas em grupos, etc, etc. Esse tipo de metodologia que eu acho que vai ser a mais adequada. Muito bem. Então, tá. Estamos aqui... Bom, continuando, então, um pouquinho. Então, acho que é isso, porque, na verdade, o que a gente precisa é transformar esse conteúdo presencial em uma tarefa de cunho remota, né? Porque, olha o problema que nós temos, né? Depois eu vou apresentar isso com um pouquinho mais de detalhe, não hoje, mas vou disponibilizar, porque basta uma consulta. Nós fizemos um mapeamento das salas de aula do CTC, então a maior parte das nossas salas de aula é para 30 alunos, claro que elas não estão completas, não são todas as aulas que têm todas as salas que têm 30 alunos, mas pega uma sala de 30 alunos. Significa que se a gente for fazer o espaçamento para o presencial, nós temos 10 metros quadrados na frente, essas salas de 30 alunos têm 50 metros quadrados em geral, ou seja, ela tem 1,25 m² para cada aluno, mais ou menos, 1,5 m no máximo.
E se tu tira 10 metros quadrados lá da frente para o professor, sobra 40 metros quadrados. Se você divide por 4 metros quadrados por aluno, que é a recomendação do comitê, na sala de 30 tu coloca 10. E sobram 20, que nós temos que alocar em outras salas que nós não temos. Então, se a gente não fizer nada remoto, significa que provavelmente nós vamos acabar 2019 em 2021 2. Então, esse é o problema, né? Então, por que eu estava falando de disciplinas? Eu estava falando de disciplinas. Bom, eu vou dar a resposta. Quem chegou mais perto foi o Mariane. São oferecidas em 2019 518 disciplinas diferentes na graduação só no CTC. Então, imagina o trabalho de transformar isso em disciplinas não presenciais. Mas é a única saída que a gente tem. Se a gente tirar 20 alunos de uma sala de 30, os alunos que não têm conexão com a internet, que não podem participar, eles depois vão poder assistir uma aula presencial que a gente vai ter que garantir que eles tenham capacidade. Mas o problema é que a gente tem que resolver isso, né, Gautier? Imagina uma sala de 100 alunos, a gente só tem uma sala de 100 alunos no CTC, mas temos algumas de 60 alunos, é a mesma coisa. Tu tira 10 metros quadrados da frente para o professor, sobra 50 metros quadrados que tu tem que dividir por 4, ou seja, 50 cai para 15. Isso desde que o professor não seja do grupo de risco. Isso sem contar o professor do grupo de risco, exatamente. Eu dou uma disciplina com um colega, os dois somos do grupo de risco, então não tem professor presencial, não. Eu não me lembro o curso do Jurandir, que são as disciplinas que mais tem alunos, eu acho. Mas tu imagina, uma disciplina com 100 e tantos alunos, que é num auditório, significa que tem que dividir em 4 salas para poder fazer a mesma coisa. Professor, eu tenho 2 turmas de 90 alunos. Uma das Isso, Jurandir. Então, tu vai trabalhar com 4 em cada turma. Não, e tem uma turma de 90 alunos que é dada no auditório do Hospital Universitário. Isso. Em que é uma sala para 60 e que a gente coloca 90 rezando para que não venha tudo no mesmo espaço. Então, eu tenho achado há muito tempo, que nós deveríamos começar um semestre, suspender, não cancelar o semestre 2021, mas criar um 2021B, em que só pudessem entrar os professores que acham com condições e querem dar essas aulas, os alunos que querem assistir e das disciplinas que são possíveis, porque evidentemente que tem disciplinas que são impossíveis de serem dadas. Agora, o que eu acho que existe uma briga entre a escalabilidade da função de professor, ou seja, um professor poder dar aulas para milhares de alunos, e eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo em 2019, que foi bastante criticado, que dizia isso, nós temos que começar a criar escalabilidade para alguns professores. Uhum. Se tivéssemos feito isso aí, esse artigo tem 11 anos, se tivéssemos feito isso, nós estaríamos lá agora. Agora, se a gente não começar agora, não aproveitar essa situação para se transformar, nós seremos engolidos como universidade, sem dúvida alguma. Não, com certeza. Então, eu acho que eu estou muito angustiado, tenho demonstrado isso muito no departamento, porque a gente tinha que começar alguma coisa, não ideal, mas há 5 anos seria ideal. Eu estou antecipando um pouco o que eu ia falar no final, mas é bem isso, Jurandir. Por exemplo, eu tenho participado no grupo dos diretores de todas as unidades, são 15 diretores. E é super difícil sensibilizar as pessoas que, se a gente não fizer nada do ponto de vista remoto, não estou dizendo que a gente vai mudar o paradigma das aulas, tá? Nós vamos resolver um problema emergencial. Depois nós discutimos o paradigma. Se a gente não fizer nada, a gente vai ter um problema insolúvel. Então, você pega no CTC, o INE, que é um grande oferecedor de disciplinas, são 88 disciplinas dadas pelo INE. Então, eu não estou falando das disciplinas de outros departamentos que dão para os nossos alunos. Eu peguei o departamento e vi quantas disciplinas eles oferecem, seja na graduação, seja na pós. Então, na graduação, o INE oferece 88 disciplinas. Então, tu imagina como tu vai resolver isso, né? O
ECV são cerca de 50 disciplinas, se não me engano. Arquitetura, 50 disciplinas. Bom, aí tem departamentos que tem menos, claro. O EGC não tem graduação, são 18 disciplinas, mas daí tu vai para a pós-graduação, são 30 disciplinas. Só o primeiro semestre. O DAS são 28 na graduação, disciplinas diferentes, porque tem vários departamentos que dão disciplinas por DAS, mas na pós-graduação são mais de 20. E aí, sensibilizar os diretores de que nós já passamos 100 dias, e esses 100 dias nós precisávamos, pelo menos, ter definido alguma estratégia para poder, por exemplo, fazer compra emergencial. Quando a professora fala, eu não tenho microfone, vou ter que comprar no meu bolso, a direção, o recurso CTC, a gente até pode pensar em comprar ou disponibilizar, enfim, a gente está fazendo isso, só que não podemos fazer compra emergencial enquanto não tiver uma resolução da reitoria, do Conselho Universitário, dizendo que nós vamos fazer isso ou aquilo para recuperar o semestre, e para recuperar o semestre precisamos desses equipamentos. Então, entende? O problema é que se a gente não toma uma decisão e 100 dias depois, parece um tempo meio exagerado para a gente não ter uma resolução, ou pelo menos um encaminhamento. Tá? Mas isso é um pouco antecipando aquilo que eu ia dizer depois. Ô Edson, Oi. é Tite falando. Oi, e Tite. O mais triste é ouvir a discussão do CUN, quando pede 10 dias para analisar uma possível minuta e mais, no mínimo, 3 meses para fazer qualquer ação de retomada ou de uso de aulas remotas. Ou seja, eu pensei que a gente não teria uma reitoria tão ruim quanto aquela última lá que passou, e a gente está numa situação que é de total marasmo, né? Então, essa ideia do semestre 2020.1A, 2021.B, talvez seja uma ideia. É o que eu falo, nós não estamos abrindo uma competição entre o aluno que tem recurso e o aluno que não tem recurso. Nós estamos abrindo um ambiente de cooperação entre o aluno que pode fazer remotamente para liberar espaço para o aluno que não tem condições possa fazer na sequência presencialmente. Mas é isso, que nós vamos precisar da ajuda aí de treinamento. Mas o que eu queria mesmo ouvir de ti é isso, né? Ou seja, nós não estamos falando do grande arsenal para preparar a aula não presencial. O que a gente precisa é o que é o mínimo em termos de tempo do professor, de treinamento do professor, de equipamento, para a gente poder contornar essa situação, que é uma situação excepcional. Eu volto a insistir, que inclusive a gente apresentou no workshop, temos bastante bibliografia, talvez a maioria dos professores precisassem pensar numa mudança de metodologia, mesmo que volte em plenas condições, porque, primeiro, nós temos possibilidade de algumas disciplinas ser à distância, e os nossos alunos, alguns já na minha aula, depois de 1 hora, estão todos dormindo. Então, tem que fazer o quê? Atividades onde eu acho que o Moodle é um ambiente de apoio ao professor. Então, o domínio do Moodle e do que o Moodle pode fazer é bastante importante. E a parte de vídeo, eu não acho tão essencial. O vídeo seriam 10 minutos para cada hora de aula. E feito uma vez, você fica com ele disponível. Seria possível fazer e colaborar, talvez, com alguns professores. Tá. Okay? É isso. Essa é a minha posição. Perfeito. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Geraldo, de novo. Oi, Geraldo. Pô, agora você deu uma desanimada geral aqui, cara. Se você me fala que na reunião dos diretores, né, de centro da universidade as coisas estão nesse estado e a gente, quer dizer, que parece que está todo mundo esperando acontecer alguma coisa que não vai para frente, a gente se preparar, muda ou sei lá o que, hits, não sei o que, chega a dar uma desanimada no cara que tá louco, né?
Parece que a gente não vai sair desse marasmo, parece que as coisas não vão acontecer. Se os diretores do centro, são os grandes representantes aí, não estão encaminhando, né, de uma maneira positiva, vamos dizer, positiva para mim, de que tem que fazer alguma coisa e já, né? Quer dizer, nós estamos, sei lá o que vai acontecer com a gente dentro da carreira de professor, entendeu? Porque isso está começando a atrapalhar bastante, vamos dizer. Nós estamos preparados, estamos aqui loucos para dar aula, né, para fazer o nosso papel e dentro de uma representação isso não vai para frente, isso tá demais, entendeu? Tá demais. Tá. O Edson. Eu esperava que ia escutar você. Edson. Assim, não, na discussão da direção dos diretores, todo mundo está levando esse negócio para frente, a ideia que eu não sei, e você me diz exatamente ao contrário aí, dá um balde de água fria daquela bem gelada, tá? Oi, quem que gostaria de falar? É o Rabelo. E como é que estão? Porque a UDESC, inclusive, voltou ontem, né, a plena força aí com o ensino remoto. Então, teoricamente, a UFSC deve ser agora a única universidade aqui de Santa Catarina que continua sem nenhuma atividade de ensino, né? E tu tens ideia como é que estão nas outras federais? Se também estão nesse marasmo? Rapaz, não, eles recomeçaram, várias delas recomeçaram. A Federal do Rio Grande do Norte está com um projeto bem bom de retomada, retomaram já no meados de maio. Na verdade, eu vou te dizer, uma coisa que me deixa muito chateado e eu tenho dificuldade de conseguir eco no grupo dos diretores, por exemplo, pós-graduação. Nós estamos agora falando se vamos fazer atividade na pós-graduação remota ou não. Para mim, vou até ler o e-mail que coloquei para os diretores. Para o CTC, deveríamos ter recomeçado em abril. Que é isso? Eu acho, sinceramente, a pós-graduação nós deveríamos ter começado as aulas remotas em abril. Eu sei que alguns professores estão fazendo isso, mas sem chamar de aula. Tá? Então, eu não tenho insistido no assunto, porque eu não quero embolar mais a discussão e também evitar que isso vaze para a imprensa e seja tirado do contexto acadêmico e a gente seja massacrado por causa de uma observação do diretor do CTC. Mas, de fato, por que nós fizemos as defesas online, né, remotamente? Porque a gente ia tomar uma quantidade de ação judicial e ter que fazer isso sob ameaça de processo. Então, resolvemos e funcionou super bem. Por que não fizemos um piloto com os departamentos, com os programas tal, que aceitassem fazer, para ver quais são as dificuldades? Hoje a gente já estaria com o problema equacionado. Hoje nem o problema equacionado nós temos. Então, quer dizer, essa visão um pouco politizada demais, né? Ou seja, a gente ouve muito mais grupos de professores, grupo de estudantes, grupo de técnico administrativo, do que os conselhos da unidade. Não coloquei para uma apreciação do Conselho da Unidade, não colocamos, eu e o Sérgio, porque não fica bem fazer uma desobediência civil, falar o CTC vai recomeçar as aulas. Não é isso que a gente quer, né? Mas vai chegar num ponto que cada um vai resolver a sua maneira. Esse é o problema. A falta de uma gestão que dê o norte significa que várias pessoas vão fazer gestão. E isso é o problema, né? Mas ou seja, imagina, nós estamos com as disciplinas. Vocês acham que ao final das teses e dissertações, só para falar da pós-graduação, quando o aluno estiver sem bolsa, nós vamos conseguir prorrogar a bolsa desses alunos que estão há 2, 3 meses parados sem ter aula remota? Claro que não, né? Mas daí vão ter um problema lá na frente, ou seja, temos o repique dos problemas. Então... Bom dia. Oi. Bom dia, professor Edson. Posso falar? Rogério Bastos está falando. Eu quero cumprimentar o CTC, porque eu tenho acompanhado essas lives aí do CTC, eu vejo que isso é extremamente importante. Algumas coisas a gente consegue fazer, outras a gente não consegue fazer. Isso. Eu queria primeiro dizer para o Adroaldo, né, que
a questão do direito autoral ele é inalienável, a não ser que ele seja produzido dentro da UFSC, e aí já existe uma resolução, Ladroga, do professor Álvaro Prata, que é a resolução 14... Não é nem do Álvaro Prata, não, é 14 de 2002, é do Rodolfo ainda, né? É do Rodolfo, que trabalha essa questão do direito autoral. Se for produzido um material dentro da UFSC, há copropriedade. Né? Então, portanto, essas aulas têm copropriedades, vamos dizer assim. A questão das ferramentas que muita gente coloca, né? Eu, sinceramente, né, acho, e estou convencido disso, né? Tanto é que publiquei o edital para fazer isso, né? Nós temos uma ferramenta que se chama Moodle, que ela é utilizada por uma parcela razoável dos professores, mas ela deveria ser utilizada como regra dos professores. Eu acho que a nossa lista de chamadas devia ser feita no Moodle, né? Há anos. E a outra questão, o Moodle tem todas as ferramentas, para a gente fazer essa educação digital, né? Que o Gautier e o Fernando está propondo. Então, por isso que nós criamos esses... Na verdade, eram 20 núcleos. 2 desistiram, tá? Porque viram que as exigências não eram tão triviais assim, né? É a primeira vez na universidade que é feito um edital com recurso próprio onde se dá bolsa para professor. Eu não tenho conhecimento, perguntei, ninguém tem conhecimento sobre isso. Eu vou desligar a imagem, pessoal, porque fica melhor a velocidade da internet. Obrigado, tá? Desculpem. Então, existem todos os núcleos que foram incentivados, né, eles têm uma base comum, que são esses cursos básicos e avançados do Moodle. Não é para repetição, né? É para que a gente saiba, né, e consiga, por exemplo, é muito feliz a gente saber que está os 5 campi da UFSC têm núcleos apoiados nessa situação agora. E o que acontece, né? Ora, desde que eu entrei como professor, lá no século passado, no milênio passado, né, sempre tinha aquela disciplina, cálculo para engenharia, cálculo, história para administração, enfim, aquele aspecto de vocabulário. Então, acho que a gente vai conseguir, né, ter uma abrangência bastante grande. Quem quiser ver todos os cursos, né, imagine o seguinte: os cursos são... Os núcleos, eles têm o seguinte compromisso: aulas, 8 horas aula por semana, da semana que vem até o final de novembro. Todos. São 18. Multiplica 18 vezes o número, a gente estima aí uma quantidade razoável de material de apoio e de muito mais do que material de apoio, de motivação para que a gente consiga se apropriar dessas ferramentas. A questão da pós-graduação, eu sou plenamente favorável, né, a que a gente possa fazer uma retomada, porque já existe uma expertise. Acontece, né, que quando a gente entra no conselho universitário, quando a gente entra na universidade, a gente tem que lembrar que são 40 mil alunos, né, são 3 mil professores, 3 mil técnicos, 2.700 professores, 3 mil técnicos, né, e as coisas a gente não consegue fazer, né, como a gente imagina, a gente faz na medida que pode, né? Então, foi feito, né, um levantamento, né? Foi feito um levantamento, e todos vocês responderam, porque quase 90% dos professores responderam, e isso tirou alguns dos discursos que existem, porque a gente não tinha esse levantamento, nunca teve esse levantamento, né? Por exemplo,
nós não temos dados, né? Nós não temos dados na CITIC confiáveis, para que a gente pudesse fazer uma ação mais direta. Foi necessário ter essa pandemia para que os dados, né, começassem a aparecer. Todo mundo sabe, olha, para espantar, né, todos os alunos têm e-mail, todos. Né? Só que esse e-mail é dado no primeiro semestre da primeira matrícula, depois nunca mais é atualizado, nunca mais é visto se o aluno tem aquilo. Né? Bem, eu queria, Edson, né, eu queria dar os parabéns para vocês aí, porque eu vejo que essa iniciativa é muito, muito interessante. Né? Eu entendo as críticas para a administração, né, mas eu peço um pouquinho de empatia, né, porque eu não conheço ninguém nessa sala aqui, nesse grupo, né, que tenha vivido uma pandemia anterior. Né? É verdade. Eu não conheço, tá? Porque se eu conhecesse, eu ia pedir, escuta, como é que você ia fazer, cara? Como é que você fez naquela época? Né? Como é que você fez naquela época da tua pandemia? Então, às vezes a gente diz, tá 3 meses e não fizeram nada, porque... Olha, sinceramente, eu nunca tive uma pandemia nessa situação. Eu demorei 1 mês para entender tudo o que estava acontecendo. Né? E quando a gente vê, por exemplo, Florianópolis, que tem 10, 12 casos de óbito, né? Abriu na semana passada, agora, dia 17, tá? E já está com ameaça já está ameaça, não, já está voltando, já está fechando de novo a partir da manhã. Precisa entender, né, que às vezes não é tão simples, tá? Eu imaginar que eu vou pegar as minhas aulas e vou botar os meus slides num servidor e vou trabalhar. Agora, existe uma questão muito importante, né, que é a questão do armazenamento dessas aulas. É urgente que eu já disse isso, já cobrei, o Fernando da CEPLAN já está sabendo, que a gente precisa investir em servidores. Né? Servidores, equipamento, estação de trabalho, né? Para que a gente possa ter essas aulas. Por quê? Porque é o futuro. Né? É o futuro. O nosso aluno nasceu no ano 2000. O aluno que está entrando na universidade nasceu no ano 2000. Né? No ano 2000, a internet já era quase velha, né? Em termos de tecnologia da informação. Então, a gente precisa mudar. Agora, meus caros colegas do CTC, né? Quando você pega, né, um professor da UFSC, né, que ele te diz o seguinte, o que é IDUFSC? Aí você vai ver qual é a população que você está trabalhando. Tá? E eu não quero ser fofoqueiro, mas esse professor que a gente está dizendo que é IDUFSC, ele não está geograficamente do outro lado do rio, não. Ele está para cá do rio, do outro lado do asfalto. Né? Uhum. Então, eu peço essa empatia, né? E vejo que tenho conversado com várias pessoas, né? Nós vamos retornar. Essas questões aí que o Edson levanta, né? Não existe sala, não existe, se a gente for aplicar, né? Isso não vão conseguir. São mais quase 30% de professores com mais de 60 anos. Né? Eu e o Gautier não podemos voltar para a universidade. A lei federal nos impede. Né? Bom, pessoal, eu não quero tomar mais tempo, eu só queria vir aqui prestigiar o meu amigo Fernando, né? E tenho assistido os outros, não quis participar, porque eu acho que essa é uma iniciativa do CTC, mas me coloco à disposição de todos vocês aí para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Né? Aqueles que já viveram a pandemia, né? Outras pandemias, tragam uma experiência, tá? Tragam uma experiência que a gente precisa. Grande abraço a todos, tá? Obrigado. Obrigado, Rogério. Só para confirmar o dado do Rogério, no CTC,
a gente, se contar técnico administrativo e, desculpa, só docente, nós temos 245 docentes que não podem entrar em sala de aula, seja porque tem problema ou seja, tem idade, ou seja, porque tem comorbidade, e um número bem pequeno desses 245, acho que são 30, tem filho em idade escolar. Então, pelo menos 215 ou tem comorbidade, ou tem mais de 60 anos, e, portanto, é praticamente metade dos 400 que nós somos no CTC, cerca de 400 professores. Olha o problemão, né? Não é só sala de aula, é isso aí também, né? Isso. Edson? Oi. Posso? Diga. Pode. É Jerusa? É Jerusa, isso. Então, bom dia. De novo, agradeço por essa oportunidade de discutir com vocês a respeito dessa situação. Eu concordo bastante com o Rogério, né? Só que eu vejo o seguinte, ninguém nunca viveu uma pandemia, né? E nós estamos pagando preço, e um preço alto, por empurrar certos problemas com a barriga ao longo de muitos anos aí, né? Então, principalmente nessa questão de curso de formação, de adaptação dos docentes às realidades, às novas realidades das tecnologias de informação e etc. Então, só que eu vejo o seguinte, agora a gente tem uma oportunidade única, né? Que é fazer precisamos trabalhar em duas frentes. Primeiro, uma frente emergencial, né? Que eu concordo com a ideia de aulas remotas e que os professores vão ter que trabalhar, enfim, para conseguir se adaptar o mais rápido possível, e que alguns não vão conseguir fazer isso. Então, realmente, eu não consigo imaginar hoje uma solução para toda a UFSC, para todos os professores e para todas as disciplinas. Então, eu não sei muito como nós vamos resolver o problema emergencial, mas ele existe e não vejo uma forma de caminharmos todos juntos e alinhados nesse momento. Mas eu vejo também uma grande oportunidade de caminharmos juntos e alinhados num planejamento que trabalhe a longo prazo. Então, essa pandemia, ela está servindo para a gente ver as nossas deficiências em termos de tecnologia de informação, de uso de tecnologia, de discussão a respeito de novas formas de ensino, de didáticas, que são coisas que no grupo da lista do CTC a gente já vem discutindo há bastante tempo, né? Mas que nunca são levadas a cabo, além de discussões em épocas de férias, né? Então, eu imagino o seguinte, eu tenho conversado muito com o professor Mariani também já há bastante tempo, a UFSC, ela precisa de um grupo gestor de tecnologia de informação, precisa de um link com a questão do Profor e a formação continuada dos docentes. Então, hoje, os docentes do Profor, eles são só os que ingressam na UFSC, docentes que têm mais tempo de casa acabam não participando do Profor, quando, na verdade, o Profor deveria ser uma ação continuada de preparo do docente, justamente para introduzir esses docentes que já estão com mais tempo de casa a essas tecnologias de informação e as formas novas e novas metodologias de ensino, né? Então, eu só gostaria de dizer assim, vamos tentar, enquanto grupo de professores do CTC, levantar possibilidades e tentar pensar em que estrutura é essa e prover essas ideias para que a administração central, enfim, trabalhe para que a gente desenvolva, nesse momento, uma estrutura de longo prazo que vai fazer com que a cara da universidade se modifique. Enfim, era isso. Eu sei, não estou contribuindo em nada, mas eu acho que é um grande momento, entende? Para que a gente possa realmente se adequar ao século XXI. Era isso. Desculpa. Certo. Obrigado, Jerusa. Mais alguém que gostaria? Oi. Edson? Oi, diga. É o Francisco da Arquitetura. Ô, Francisco. Posso? Pode, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de dar os parabéns a essa iniciativa da direção, e eu perguntar se o professor Gautier ainda se encontra atento. Gostaria de dirigir uma palavra. Oi, Gautier, tá aí? Estou sim. Opa, parabéns pela iniciativa, pela apresentação, professor. Obrigado.
Eu gostaria de encaminhar uma questão mais operacional, já que eu venho tentando utilizar a plataforma, conferência web, RNP. Eu achei os tutoriais muito fáceis, realmente muito amigáveis. Eu aproveitei a oportunidade para fazer um trabalho voluntário com os alunos formandos da engenharia sanitária, que me solicitaram esse apoio, para, ao mesmo tempo, experimentar a plataforma e aproveitar o tempo para, quem sabe, no futuro próximo, né, imagino, a gente possa retomar as atividades e validar algum trabalho que já foi feito, né? Pergunto, a plataforma, ela funciona bem em alguns horários, em alguns períodos. Em outros períodos, ela não funciona plenamente. Por exemplo, a gente não consegue compartilhar a câmera. Então, justamente por isso, eu gostaria de saber se, de fato, a universidade tem estrutura suficiente para suportar a migração em massa que vai ocorrer no ensino à distância, sabendo atualmente a situação precária do CETIC. Né? Nós teríamos provedor suficiente para atender essa demanda toda que vai emergir? Professor, essa resposta eu não tenho. Eu tenho algum contato com a CETIC. Quando foram propostas as bancas, eu entrei em contato com a direção e a UFSC tinha... porque a plataforma é o seguinte, localmente devem ser alocados uns servidores hardware, para trabalhar a plataforma, para fazer o bridge local. A UFSC tinha colocado um ou dois servidores, não sei, que permitia 20 salas simultâneas. Então, logo começou a acontecer de que não tinha sala, já tinha 20 pessoas da UFSC inteira conversando na plataforma e você não conseguia entrar. A adição de novos servidores permitiu passar para 250, eu acredito. Agora, não sei como é que está a questão de tráfego e justamente dá esses problemas. Aconteceu também, segundo me disseram, que ele não tinha mais espaço em disco para gravar. Então, eles partiram e disseram, nós não gravamos mais. Mas para os professores que têm o Windows 10, eu sugiro que aperta a tecla Ctrl+G, que abre o console de jogos e ele grava tudo o que acontece na sua tela. Tá? Então, você, se abrir sua cam, por exemplo, e começar a falar, você grava um vídeo. Ele fica meio grande demais, tem que dar depois uma editada. Mas para registro serve, ok? Só uma segunda pergunta, desculpa, para não perder a linha. Eu assisti um dos tutoriais, uma videoconferência teste que foi coordenada pelo professor José Souza Júnior. E durante a conferência, ele informa que a plataforma não é compatível com o Moodle. Parece que o Moodle está numa versão mais antiga e essa combinação ela se torna inviável. De fato, é isso que ocorre? Eu vou ficar devendo. Na realidade, essa palestra foi gravada em março. Eu não sei se o Moodle da UFSC, talvez o Mariano soubesse responder, porque o Moodle da UFSC usa o Blue Big Bottom, tá? Que é semelhante, mas não é a mesma coisa. É uma pena, porque a plataforma ela é muito interessante, é institucionalizada em todas as universidades brasileiras, né? É fácil utilizar, né? E o que realmente está pegando é a infraestrutura, né? Imagino como seria útil, né, se a gente pudesse ter um suporte maior do CETIC, né, para poder implementar a nossa atividade plena, né? Professor Edson. Oi, pode falar, Rogério. Eu só queria complementar, eu acabei... uma outra preocupação que, inclusive, foi você que levantou, Edson. Né? Oi.
ontem foi constituída uma comissão, um grupo de compras, tá? Para resolver as questões de compras emergenciais. Foi assinada a portaria ontem. A necessidade de fazer essa portaria é porque bota mais gente, tira um pouco de burocracia e acelera o processo, né? Nós tem toda uma legislação agora que dá para seguir. A questão da infraestrutura, né? O pessoal do INE aí pode me corrigir, mas eu imagino, tá? O Altier acabou de falar que um servidor, uma estação servidor aí que foi comprada, permitiu aumentar de 20 para 200, né? Eu imagino que um servidor razoável esteja na faixa de 20 mil reais. Tá. Por aí, 20, 25 mil reais. Eu acho que a universidade tem possibilidade de investir nisso, né? Agora, a outra infraestrutura não é da UFSC. É isso que precisa ser deixado bem claro. A outra infraestrutura não é da UFSC. A outra infraestrutura é brasileira. Sim. É brasileira. É da RNP. Nós não temos como país, né, ter essa situação. O Edson e colegas, até para deixar vocês falarem mal da administração, com mais à vontade, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Dizer, olha, vocês tomem cuidado, que todos os outros vão assistir, tá? Esse é que eu me meti a falar, cara. Mas eu já disse... Está sendo gravado, se a gente falar mal, você pode ouvir. Eu sei. Desculpa a brincadeira, pessoal, desculpa a brincadeira. Mas eu quero aqui, é o meu departamento, meu novo departamento, eu durante 27 anos fui professor do INE, né? Tenho um carinho especial por aquele departamento, mas também esse novo departamento aí que já está em 15 anos que a gente está aí. Rogério, só antes de tu ires, eu gostaria de falar uma coisa, porque é o que eu acho. Eu acho que nós devemos trabalhar com a hipótese que não voltamos no presidencial esse ano. E aí facilita muito mais as decisões que a gente vai tomar, porque há grande chance que a gente não volte mesmo. Tá? Eu digo certeza, 2021, eu tenho certeza, né? Para o semestre 2021, eu estou muito com essa ideia. Mas 2020.2 também vai ser um problema. Vai ser essas idas e vindas como está na cidade. Tá? Vamos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Como professor do CTC, tá? Um dos mais antigos. Cara, eu nunca vi. A gente pegou Polícia Federal, a gente pegou morte de reitor, a gente pegou CGU e a gente pegou pandemia. Porra, cara. É brabo, cara. Não é fácil, tá? Mas a gente vai em frente. Grande abraço, pessoal. Abraço. Fico à disposição. Qualquer coisa aí, pode me chamar. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Muito bem. Pessoal, posso falar, professor? É Juliano? Pode. Bom, a questão de infraestrutura, se nós tivéssemos uma coisa básica, inclusive o que foi feito pelo professor Rogério há muitos anos atrás, criar um e-mail para todos os alunos, já é criado, só que ninguém usa, nós conseguiríamos entrar no Microsoft Teams, que é a melhor plataforma, sem dúvida, a gente conseguiria dar aula super controle, só que precisa que todos os alunos tivessem um e-mail UFSC. O que é um negócio absurdo, que a gente não tenha isso ainda, que não se exija dos alunos, como qualquer universidade, que se tenha isso. E com relação à questão do direito autoral, nós não somos donos exclusivos do que nós produzimos dentro da UFSC, porque a UFSC, ela sendo paga por recursos públicos, os recursos que ela gera são públicos. E eu aprendi isso num triste episódio em que eu fui processado na gestão de uma professora que era reitora, porque eu dei 2 entrevistas para o Jornal Nacional dentro do ambiente de sala de aula. E eles disseram que eu estava usando os recursos da UFSC indevidamente para me autopromover. E na minha defesa, eu usei exatamente esse recurso, diz que a UFSC é paga por recursos públicos e, portanto, ela é pública, e, portanto, a publicidade dos nossos atos
não é sequer uma opção, mas sim uma obrigação nossa, né? Então, eu acho que a gente colocar os nossos recursos gerados abertos, nós não fazemos mais do que obrigação, porque nós somos pagos por recursos públicos. Então, eu acho que o fundamental seria a gente ter, efetivamente, usar o ID UFSC para todos os alunos e para todos os professores, né? Porque tem muito professor ainda que usa não sei o quê, EGC, ou seja lá o que for, ARC, tem que usar ufsc.br. Isso seria, e aí a gente consegue usar o TIM, que hoje a gente não consegue. Perfeito. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, Edson, o Adroaldo de novo. Oi, Adroaldo, diga. Coloquei um comentário ali justamente porque o comitê acadêmico ali da UFSC ali está dizendo para a gente, pelo que eu li ali, meio no transversal, obrigando a gente a usar o Moodle, tá? Uhum. Isso parece que está lá bem claro isso. E o Moodle, para mim, no meu entendimento, não é o melhor caminho, tá? Nós do curso pós-graduação em Engenharia Elétrica, por exemplo, a gente tem o G Suite ali, tá? E a gente tem 1 tera de gravação lá, então isso é mais do que uma ferramenta mais do que boa para fazer todas as coisas, entendeu? Então, eu acho que cada um tem que usar o que se sente mais confortável. Eu acho que é uma representação do CTC, eu já comentei isso com a representação do CTC no CUN, que esse tipo de coisa não pode estar lá escrito como obrigatório, tá? Não, foi bom tu ter levantado isso. Eu estou no Comitê de Governança Digital, depois até vou fazer uma reunião com o Mariano. A palavra, professor. Oi. Eu tenho algumas restrições sobre a Google. E vocês, o Google, o YouTube, como você bem colocou, professor Adroaldo, vocês estão passando todos os vídeos para a Google. Ela está sabendo tudo o que vocês estão fazendo. E nós que somos da área de processamento, de computação, sabemos o que dá para fazer. Eles não vão divulgar, não, mas você dá permissão para eles usarem as informações que você passa para eles. Então, eles podem saber, por exemplo, quem são seus alunos que falam mais com você, eles podem saber que esses alunos falam com tal pessoa, e uma série de questões bastante complicadas. Não tenho uma posição formada, mas eu acho que o Moodle é o melhor caminho, trabalhar com ferramentas institucionais. Se quiserem, até tenho alguma bibliografia sobre essa questão de direitos autorais, modelo de negócio que está por trás, por que eles estão dando grátis, não estão ganhando nada, é evidente que eles estão ganhando alguma coisa e a gente, às vezes, não sabe o que é. Mas sem dúvida, Fernando, eu até aquela resolução que o Rogério passou ali, eu dei uma lida nela e aquilo ali, a gente tem que se basear naquilo ali, por isso que eu perguntei, foi específico, o negócio de direito autoral e responsabilidade, porque eu sei desse tipo de coisa, efetivamente, né, e que a gente tem que tomar o devido cuidado aí, né. Mas vai além do direito autoral, porque vai além, sem dúvida. A rede de relacionamentos de um professor pode ser muito importante. Sem dúvida. Muito bem, então, não sei se mais alguém gostaria de falar. Bom, então, só voltando a pandemia botou meio expôs, né, a nossa deficiência. Realmente, a gente está com grandes deficiências, mas havendo uma compra emergencial, a gente vai colaborar, o CTC vai colaborar com a CETIC, que, claro, nós somos grandes usuários, né? É o que eu falava também no grupo dos diretores. Uma coisa é você discutir com o CFH, com o CFM, que tem, por exemplo, na pós-graduação. Lá a gente está falando de 500, 600 alunos, um pouco mais, talvez. O CTC são 2.500 alunos de pós-graduação, 6.500 alunos de graduação. Então, quer dizer, por isso que é o nosso pavor, né? Ou seja, uma semana perdida são 2 semanas a mais que nós vamos acrescentar depois no final. E essa é mais ou menos a conta que a gente tem que fazer. Então, nós, o Sérgio, o pessoal, o Sérgio Peters, a Patrícia, o pessoal ali da direção, nós estamos com uma lista de coisas que a gente já encaminhou a compra. Mas como ainda não há uma resolução da volta, nós ainda tivemos que encaminhar via compra não emergencial, ou seja, está lá listado, para licitação. Se for para licitação, só chega no ano que vem.
Então, nós precisamos urgentemente de uma resolução da reitoria, do Conselho Universitário, para a gente pegar todas essas compras e mais algumas sugestões que vocês venham a fazer, para a gente encaminhar via compra emergencial, que mesmo sendo emergencial, a gente vai ter que esperar aí um mês e pouquinho, 2 meses para chegar. Então, não é rápido. Não é rápido. Fico contente que tem uma comissão de compra, porque nós estamos fazendo tudo isso na direção. Ou seja, o setor de compras da universidade hoje, ele carimba os papéis que a gente faz e faz o procedimento dali para frente. Todo o resto é a gente que tem que fazer. Tá. Então, só para dizer isso, então lá tem mesa digitadora, tem microfone de lapela, tem câmera, tem mais computadores, tem, enfim, tem uma série de coisas, não vou me lembrar de tudo, tripé, enfim, mas não é na velocidade que a gente gostaria. Então, se vocês tiverem mais coisas para a gente acrescentar, nós vamos acrescentar. O recurso, tirando a reforma do Teixeirão, ele vai ser canalizado para contornar os problemas da pandemia, e tudo que vocês indicarem, nós vamos colocar lá e vamos tocar para essa comissão para a gente comprar agora. Tá? Não sei se esqueceu alguma coisa, Sérgio. Oi. Provedor também? Também, servidor, a gente vai comprar, bota lá na CETIC, a gente sempre fez isso, tá? A gente vive comprando o servidor, botando lá na CETIC. É só eles pedirem. O problema, o Gautier sabe disso, o Mariano sabe melhor que eu. O problema é que a CETIC gasta um tempo enorme com o gerenciador de e-mails da UFSC. E toda a parte de planejamento, como o comitê não se reunia há quase 3 anos e meio, toda a parte de pensar a infraestrutura da UFSC e fazer o dia a dia caía na mão da CETIC, o que está errado. O comitê tem que dar as linhas gerais e a CETIC tem que executar, senão quem planeja e executa, a gente sabe que não dá muito certo. Mas a gente compra, mesmo o servidor, a gente compra. Tá? Não sei, mas alguém? O Sérgio Peters está por aí? Sérgio? Alô, Sérgio? Oi. É Alexandre Bis, do EGC, trabalho. Oi, Alexandre, diga. Bem objetiva. Qual o cenário para frente? Nossa preocupação, a gente tem discutido no nosso departamento, é que a comunicação da UFSC para a comunidade é marcha ré. Então, tudo que foi discutido isso, ninguém lá fora consegue identificar ou acompanhar. Então, qual o cenário e qual vai ser o nosso posicionamento do CTC para que isso... Muito bem. Então, o cenário é esse. O comitê deveria... Então, bom, deixa eu fazer uma retrospectiva. A semana passada tinha uma reunião do Conselho Universitário agendada para decidir sobre a resolução da volta, que era a proposta do comitê. Então, foi marcada, mas a gente se deu conta, né? Quer dizer, os membros do Conselho se deram conta de que não tinha resolução ainda. Então, não há uma resolução ainda. O comitê não entregou, a reunião foi cancelada, o comitê não entregou, e eu pedi ontem para que isso seja colocado, para a gente discutir. Não precisa ser uma reunião formal do Conselho do CTC, mas para a gente discutir no CTC qual é o nosso encaminhamento. É claro que nós temos ouvido os professores, temos ouvido os alunos, os técnicos e tal, a gente sabe o que o CTC quer. Nós queremos voltar no remoto imediatamente, validar essas disciplinas do remoto e resolver o presencial depois para as pessoas que não podem. Isso, basicamente. Só que nós, hoje, se a gente for fazer isso, é desobediência civil, porque não há uma resolução que nos dê respaldo a isso. Então, tem professores que estão fazendo essas atividades, mas os alunos, eles têm ido pela empatia que tem com o professor, de confiar que o professor, no futuro, vai resolver a situação. Mas não dá para resolver dessa forma com 513 disciplinas. Então, o que a gente quer é isso, uma minuta de resolução, que a gente tire uma posição rápida do CTC e vote.
Agora, voltar para mim era para ser no mês de junho ainda. Eu estou temendo que, com todas as restrições que têm sido colocadas por alguns centros, a gente não consiga voltar antes de meados de julho ou início de agosto no presencial, no não presencial. Então, é um cenário muito ruim, muito ruim. A pressão que nós temos feito lá no grupo dos diretores é grande, mas não sendo o problema pautado na reunião do Conselho Universitário para deliberação, não tem jeito. Se for para o Conselho, nós conseguimos aprovar, porque é um consenso da maioria que já passou da época. Mas não havendo pauta que inclua uma deliberação sobre a volta remota, não tem como votar. Isso só quem pode fazer é a reitoria. Ou um terço dos conselheiros. Mas eu acho que não é o momento de fazer isso, porque eu acho que fragiliza a universidade e a própria gestão. Não sei se respondi. É isso. Pessoal, mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, então, pessoal, agradecer de novo o Gautier pela palestra aí, pelas informações. Eu também, que nem o Rabelo estava dizendo, eu conhecia bem pouco, quer dizer, conheço um pouquinho mais, porque o Gautier está sempre conversando com a gente e fazendo os pedidos, mas é impressionante a infraestrutura, né? Deveria ser uma infraestrutura de toda a universidade, ou seja, mantida pela universidade toda, mas vai ser de grande ajuda, viu, Gautier? Eu imagino que os cursos lá que estão previstos vão ficar saturados imediatamente. Então, nesses cursos a gente tem previsão. A única questão que me preocupa é que nós estamos atendendo muitos cursos fora o EGC, em bancas de defesa e dissertações. Até ontem chegou de um outro campus um pedido para fazer a banca no nosso sistema. Mas nós estamos dispostos a fazer. Eu tenho 3 bolsistas alocados que trabalham remotamente no processo. Tá. Mas tá bom, então. E depois a gente vai conversar, ver se a gente consegue replicar esses cursos se saturarem, né, para ver o que a gente consegue fazer juntos aí. Ok. E o que precisar também de equipamento e tal, dentro das possibilidades, a gente está na prioridade aí para essa situação de pandemia, né? Ok, obrigado. E, bom, independente das nossas reuniões de terça-feira para troca de experiências, se achar necessário, a gente também pode fazer uma reunião mais para esse bate-papo, porque vão aparecer algumas soluções aí via os comitês, e seria bom que a gente discutisse. Eu acho que essa plataforma é bem boa para isso. Então, nós estamos à disposição aí. Qualquer um que achar necessário aí, pede e a gente abre a plataforma. Tá bom? Então, Gautier, obrigado aí. Ok. Boa sorte aí na empreitada. Foi uma ótima ideia oferecer esses cursos também. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, pessoal, até.